A rodada do Brasileirão desse fim de semana foi uma coisa maluca, tanto com questão de arbitragem, questão de favorito perdendo, de time que jogou mais perdendo ponto, polêmica dentro, polêmica fora de campo também. E a gente vai dar uma passadinha aí pelo jogo do São Paulo, pelo clássico que a gente teve entre Corinthians e Santos, e também vamos falar um pouquinho sobre o desempenho do Mirassol e também Palmeiras, que continua sendo o líder isolado do Campeonato Brasileiro. Bom, sou Ivan, que o canal para falar de futebol, aquelas coisas que vocês já sabem, trocar uma ideia. Então, já vou te convidando a se inscrever no canal e a deixar o like. Vamos começar pelo jogo de São Paulo. São Paulo contra Grêmio. Grêmio que vem numa má fase, um time que não consegue colocar em campo tudo aquilo que se esperava dele no começo da temporada. É um time que vem passando por uma crise, tá aí na zona de rebaixamento. São Paulo também estava muito perto e chegou a estar na zona de rebaixamento com o resultado positivo para o Grêmio, que estava 1-0. Então, vamos falar um pouquinho desse jogo. São Paulo acabou ganhando de 2-1, um jogo que teve lá suas polêmicas dentro de campo. Ali, a primeira polêmica no primeiro tempo mesmo foi a não expulsão do Pablo Maia, que para mim deveria ter sido expulso. Eu, como São Paulino, consigo tirar do lado do torcedor e falar que ele deveria ter sido expulso. Ele vai com o cotovelo numa jogada ali no rosto do atacante do Grêmio, não me lembro ao certo quem que estava naquela jogada, mas é uma jogada ali de pode não ter sido intencional, pode não haver o gatilho que eles falam, né, de fazer assim, mas ele joga o corpo, joga o cotovelo no rosto do adversário. Isso para mim configura agressão. Então ali era pro São Paulo ter ficado com um a menos. Inclusive o Pablo Maia, que tá voltando de lesão, voltando de uma cirurgia aí delicadíssima, é um jogador que tem potencial para a seleção brasileira, potencial para jogar em time grande da Europa, mas não fez uma boa partida, inclusive sentiu isso e acabou saindo no intervalo, mesmo tendo entrado com 6 minutos ali no lugar do Marcos Antônio. Vamos pro próximo ponto. Pênalti. Pênalti ali no, acho que foi aos 85, no finalzinho do jogo, em cima do Luciano, mais uma vez. Bom, eu acho esse lance muito interpretativo. Houve o toque? Houve o toque. Mas não é um pênalti claro e também não é um absurdo marcar esse pênalti. Então, na minha visão, o árbitro poderia tanto marcar quanto não marcar. Ficaria a critério dele, mas eu achei um erro o VAR não chamar. Porque ali, pelo menos se o VAR chama, o árbitro marca com convicção. O VAR não chamando ali, fica aquela coisa, o torcedor do Grêmio já tem sofrido muito com isso nos últimos anos, nos últimos tempos. Então ficou assim, eu acho que uma revisão ali caberia muito bem, principalmente pelo fato de ser um lance muito interpretativo e às vezes ali na velocidade normal do jogo acaba não sendo muito claro pro árbitro, perdão. Mas, como é um lance interpretativo, eu achei ok marcar, beleza. Houve o contato, o Luciano se aproveitou do contato que o jogador do Grêmio fez na perna dele e caiu. Pênalti, ok? Se não tivesse marcado, se o árbitro falasse, esse contato não foi o suficiente para derrubar o Luciano, não pênalti, beleza. Também acho que ficaria uma coisa justa ali. Não, nem um absurdo marcar e nem um absurdo não marcar. É aquele tipo de lance que sempre vai ser discutido. Só que o que eu achei desnecessário foi a reação da torcida gremista. Falar que foi um roubo, que foi um assalto, não foi. Teve o contato, o zagueiro, não sei nem se foi o zagueiro que fez, mas o marcador não precisava tocar no Luciano, o Luciano tava de costas pro gol, não podia fazer nada ali. Foi um lance até uma burrice, vamos dizer assim, tirando o peso da palavra, porque, pô, o cara tá de costas pro seu gol, você vai fazer o quê? Ele te deu o corpo, você deu um tapa nele, ele caiu. É um risco que se corre. Agora vamos para finalizar desse jogo aqui. São Paulo não pode passar esse sufoco para ganhar de um Grêmio em má fase dentro de casa. Se o jogo é lá no Rio Grande do Sul, até dá para entender. Mas porra, em casa, Morumbi não tava lotado, mas com a torcida apoiando, parece que o São Paulo não põe mais medo nos adversários dentro de casa. Essa é a grande real.
conseguiu os 3 pontos, conseguiu ali se afastar um pouquinho da zona de rebaixamento. Eu mesmo não estava preocupado com zona de rebaixamento, porque eu sabia que é coisa de começo de campeonato. Mas se o São Paulo não focar no Brasileirão e focar só nas Copas, daqui a pouco a gente não vai ter elenco para equilibrar, porque o nosso elenco é curto, tem muitas lesões. Tiveram mais 2 lesões, Marcos Antônio e Luca. Então, quando a gente se acontecer do São Paulo cair nas Copas, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, São Paulo vai querer focar no Brasileirão e já não vai dar mais tempo. Aí a gente vai de novo para mais um ano de Sul-Americana e olhe lá. Então eu acho que seria bom dar uma focada no Brasileirão e somar alguns pontos, principalmente contra o Grêmio era para ter sido um jogo mais tranquilo, vamos dizer assim. Não porque o Grêmio é pequeno ou algo do tipo, mas sim pela fase que o Grêmio tá passando e a fase que o São Paulo vem enfrentando, que é muito melhor do que a fase do Grêmio. Agora vamos lá pro clássico que teve na Neoquímica Arena entre Corinthians e Santos. Ser bem sincero, eu esperava um amasso do Corinthians. Por 2 fatores. Tanto pela fase que o Santos tá e que o Corinthians tá. O Corinthians tá numa fase de recém-campeão paulista, ganhando muitos clássicos, colocando aí um bom futebol em campo, porém com um técnico novo. Então ainda está no começo da implementação do trabalho do Dorival Júnior. Contra um Santos que subiu da Série B, fez um paulista que não foi lá aquelas coisas, foi eliminado para o próprio Corinthians na semifinal e que vem enfrentando uma fase horrível, de muitas derrotas, muitos empates e pouquíssimas vitórias, tendo somado apenas 5 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, também tá com um novo técnico, que é o Kleber Xavier, se eu não me engano, que inclusive é o primeiro trabalho dele como técnico. Então, são momentos muito diferentes. E também pelo fator casa. Corinthians em casa a gente sabe que é uma máquina. Eu mesmo, como São Paulino, tenho que admitir isso, que a gente demorou não sei quantos, acho que 12 anos, mais ainda, para poder ganhar na Neoquímica Arena. Vamos falar sobre o jogo agora. Me surpreendeu o desempenho do Santos na partida, principalmente no primeiro tempo. Foi o time que mais propôs jogo, mais teve a posse, teve ali uma chance claríssima de gol com o Zé Ivaldo e outra chance ali, não vou dizer que foi uma chance clara, porque era uma bola muito difícil, mas uma chance boa com, acho que foi o Roliezer, se eu não me engano, que ele chuta pra fora. Então no primeiro tempo, se tivesse que ter um ganhador, seria o Santos. O problema é que o Santos morreu no segundo tempo. Começou a só se defender, e o Corinthians se aproveitou muito disso para ter o controle do jogo. E aí, num cruzamento perfeito, eu não lembro quem cruzou, mas foi um cruzamento muito bom, e numa finalização assim, melhor ainda, do Yuri Alberto, que inclusive vem crescendo cada vez mais. Eu achei que ele não fosse mais ter uma crescente tão grande, e continua. Jogo importante, quem tá decidindo é ele, tá puxando a responsabilidade, realmente virou o protagonista que o povo precisa. E fez o gol, 1-0, teve o segundo gol. E a gente vê um Santos sem poder de reação. Se o Santos toma o gol, pode estar jogando, pode estar dando baile. Mas se o Santos toma um gol, parece que o time morre. Parece que o Santos não consegue achar força para se recuperar de um gol sofrido. Isso é muito prejudicial para o time. Porque ali no momento que o Santos toma o gol, tinha tempo para recuperar, tinha até futebol para isso. Só que simplesmente o time parece que se entrega. E é um fator muito mais mental do que de qualidade do time. Porque eu vou ser sincero, eu não acho o time do Santos ruim no quesito qualidade dos jogadores. Claro, tem muito que melhorar ali, não é um time que você fala assim, meu Deus do céu, que time maravilhoso, quanta qualidade nesse elenco. Não, mas é um time que, pô, para disputar Brasileirão e Copa do Brasil, é um time aceitável, entende? Não tem muita profundidade, como eu já disse, mas é um time que, pô, se organizar direitinho ali, todo mundo fizer a sua parte, é um time ok. Dá pra disputar um Brasileirão aí e não correr risco de cair. O grande problema do Santos, na minha visão, é mental. Esses atletas que estão lá não conseguem entregar 100% deles. A gente vê o Soteldo, que mais machuca do que joga. Ele
Fica um tempo machucado, volta, entra bem, faz um jogo bom. No segundo jogo vai dar uma arrancada, sente a posterior. A gente já viu esse filme aí 1 milhão de vezes. É um bom jogador? É um bom jogador, mas não tá conseguindo entregar. Tiquinho Soares é um ótimo jogador? É um ótimo jogador. Fez uma boa estreia ali no Paulista, um bom campeonato, mas agora não consegue mais entregar também. Então a gente percebe que o problema do Santos não é qualidade de elenco, não é a falta da qualidade do elenco. E sim a falta de entrega, talvez. De colocar na cabeça que, pô, o Santos é sim grande e tem que se doar 100% com aquela camisa se você quiser marcar seu nome na história do clube. Entendeu? Claro, o Santos sofre com a falta do Neymar e tudo mais. Mas, pô, se for pra ficar dependendo de um jogador só, aí já era. Ainda mais o Neymar que, mesmo se voltar e renovar o contrato, não vai jogar todos os jogos. Ele já tem aí 33 anos. Não tem mais cabimento pra isso. E com diversos problemas musculares, ele vai ser o cara pra jogar ali um jogo na semana. Entendeu? Agora vamos falar de do outro lado, Corinthians. O trabalho do Dorival ainda não tá consolidado, ainda não tá aquelas coisas. E eu acho, sinceramente, se o Corinthians não reforçar a defesa nesse meio do ano, não adianta ter o Dorival como técnico. Porque uma das premissas do Dorival é uma defesa sólida. Tanto é que a gente viu o que aconteceu no Brasil, na seleção brasileira, né, no caso. Ele não tinha uma defesa sólida, não tinha uma defesa confiável e o time não desempenhava. Agora, você pega, por exemplo, o São Paulo, que foi o último trabalho dele antes da seleção. Tinha uma defesa sólida, dois meio-campos de pegada, o time jogava, entendeu? O Flamengo, a mesma coisa. Defesa sólida, dois meio-campos de pegada e o time jogava. Então, passa muito por isso. E a defesa do Corinthians é muito ruim. A dupla de zaga do Corinthians é. Não tem um zagueiro no time do Corinthians que eu falo assim, pô, esse zagueiro é bom. Não tem. E até os torcedores do Corinthians falam muito sobre isso. Então, se o Corinthians conseguir arrumar essa zaga, eles chegam fortes para disputar qualquer campeonato que eles estão disputando. Viram candidato ao título da Sul-Americana, viram candidato ao título do Brasileirão e viram candidato ao título da Copa do Brasil. Se conseguir arrumar o sistema defensivo. Por quê? Porque do meio pra frente, o time do Corinthians tá criando, tá finalizando e tem o Yuri Alberto lá que tá numa fase iluminada que se vai lançar uma geladeira pra ele vai fazer o gol. Entendeu? O último ponto pra fechar desse jogo é a expulsão do Escobar. Klaus, o que você faz ali, mano? O Escobar, o Martinez procura discussão com o Escobar. O Escobar toma um empurrão, cai no chão e reclama. O Klaus vai lá e dá amarelo pros dois. Só que você vê assim no replay, a cara do Klaus, ele fala assim, tipo, puta, esse cara tá amarelado, já tinha esquecido. E aí tem que dar o vermelho. Não era pra ter expulsado o cara ali. Primeiro que ele não tava na briga, né? Ele foi o Martinez brigando com ele, não ele procurando ou provocando algo do tipo. E se o cara já tem amarelo, você não vai dar amarelo pros dois, velho. É desnecessário isso. A arbitragem do Brasil, cada fim de semana é uma novidade diferente. Mas, resultado, na minha visão, foi justo. 1-0. Podia ter sido 1-0 pro Santos também. Ou um empate. Os dois times ali dominaram partes do jogo. Então, acho que essas são as questões a melhorar do Santos e as questões a melhorar do Corinthians. Agora eu queria falar um pouquinho do Mirassol. Pô, Mirassol, quando eu vi lá na tabela da Série B, Mirassol subiu, eu falei, putz, vai ser o time que vai apanhar pra todo mundo, vai ficar em último e tal. Assim como tá acontecendo com o Sport, infelizmente, né? Mas, pô, o Mirassol tá surpreendendo muito. Não é um time cheio de estrelas, claro, tem ali Reinaldo, tem o Walter, goleiro, tem uns jogadores ali que você fala, pô, tem nome, mas são jogadores que já passaram do auge físico e técnico deles. E aí, você se depara com a tabela do Brasileirão da seguinte forma. Mirassol com 11 pontos, arrancou um empate contra o Internacional, que eu colocava como um dos favoritos para ganhar esse Brasileirão antes do começo. Na frente do Fortaleza, na frente do Internacional, na frente do Vasco, pô, na frente do Grêmio, na frente do Santos. Se você pega e compara o elenco do Mirassol com o elenco do Santos, o elenco do Santos ganha em todas as posições. Mas o Santos tem 5 pontos e o Mirassol tem 11. Então, assim, é uma questão muito crítica para o time do Santos e um trabalho de gestão de futebol muito boa do time do Mirassol.
Pode acontecer de cair? Pode. Posso morder a língua aqui e do nada o Mirassol começar a perder e uma má fase e cair? Pode acontecer, assim como pode acontecer do Santos entrar numa virada histórica aí e não cair. Só que esse começo já mostrou gestão. Mirassol com uma gestão organizada, um time que, pô, a gente não tem muito dinheiro, vamos contratar com o que tem, vamos pro campeonato aqui organizadinho, 11 pontos. O Santos com, pô, vamos comprando os caras aí, tal, Marcelo Teixeira fazendo muita coisa que não deveria ter feito, 5 pontos. E a diferença de tamanho entre os times, de receita entre os times, é gigantesca. Certo? O Santos, inclusive, tá com 5 pontos, vice-lanterna. E na frente dele tem o Juventude, que tem 8 pontos. Ou seja, nem se o Santos ganhar o próximo jogo, ele consegue sair da vice-lanterna. Muito complicada essa situação do Santos, inclusive é uma coisa para se preocupar muito o torcedor santista. Para finalizar os times aqui de São Paulo, falar do Palmeiras, que campanha muito sólida, é um time muito difícil de se jogar contra, principalmente no campeonato de pontos corridos, porque é um time que tem um sistema de jogo muito bom e consegue executar ele muito bem, muito por conta do tempo que o Abel tá lá. Palmeiras líder, não tem dúvidas que vai brigar por esse campeonato, assim como vai brigar pela Libertadores também. E só tem muitos times têm que aprender com o Palmeiras, porque a regularidade desses caras é algo que é sobrenatural aqui no Brasil. E é isso. Dando uma recapitulada aqui na rodada desse fim de semana. Foi uma rodada muito curiosa, tiveram outros clássicos também, Botafogo, acho que foi Flamengo e Botafogo, né, o mano de campeonato do Flamengo. Teve Galo e Cruzeiro, muitos jogos bons de assistir esse fim de semana, mas esses foram o que eu assisti mesmo, que eu consegui analisar, e agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu vou estar lendo, curtindo e respondendo, pra gente trocar aquela ideia da hora sobre futebol, certo? Tamo junto.